Boa tarde a todas e a todos. Com grande alegria, grande satisfação, que damos início a mais um encontro dos seminários permanentes do Ministério Público do Estado de Goiás, idealizado pela Escola Superior do Ministério Público e que busca trazer aqui as pesquisas, as investigações a nível de mestrado e doutorado que os nossos integrantes estão desenvolvendo ou que desenvolveram ao longo aí da trajetória de cada um deles. E hoje recebendo aqui, para nossa alegria, para nossa satisfação, o Rafaelo Bosque Isaac, que atualmente é coordenador do nosso núcleo de autocomposição e que tem uma formação muito sólida na questão da autocomposição e vem aqui apresentar o resultado, né, da sua pesquisa realizada no programa de pós-graduação em Direito e Políticas Públicas da Universidade Federal de Goiás, da UFG, que tratou do tema Política Nacional de Incentivo à Autocomposição no âmbito do Ministério Público do Estado de Goiás, análise do núcleo de mediação para a pessoa idosa, estudo de caso e projeto regulatório. É uma pesquisa que tem um grande impacto prático no nosso dia a dia, não só no Ministério Público de Goiás, creio eu, mas também para além do MP de Goiás, para todas as unidades aí da federação, num tema que não é importantíssimo, um tema que representa, ao fim e ao cabo, uma política nacional, uma política que deve nortear toda a atuação do Ministério Público brasileiro. Então, um tema absolutamente atual, absolutamente necessário e absolutamente imprescindível que conheçamos as boas práticas e que nos capacitemos nesse tema. E os seminários permanentes têm exatamente essa perspectiva e essa ideia de trazer as pesquisas que os nossos colegas, que os nossos servidores têm realizado e mostrar, não é, para todo o pessoal que acompanha, né, a importância da investigação, a importância da busca, não, Rafael, do conhecimento, do aprimoramento para o nosso dia a dia, inclusive, né, para a nossa atuação nas grandes questões complexas que permeiam a atuação do Ministério Público. Então, é com grande alegria, então, que a gente recebe o Rafaelo, que é promotor de justiça aqui no Estado de Goiás, como eu já disse, mestre em Direito e Políticas Públicas pela Federal, aqui de Goiás, especialista em Justiça Restaurativa pela PUC Minas e também graduado em Psicologia, também pela PUC Minas, facilitador de círculos de construção da paz pela Júris e também mediador e conciliador extrajudicial pelo IPMEC. Então, o currículo do Rafaelo é super qualificado e tenho certeza que nós teremos aqui uma aula sobre um tema tão importante. Rafaelo, muito bem-vindo. Gostaria de te agradecer seu tempo. Eu sei da questão da agenda, você ocupando aí a coordenação do nosso núcleo de autocomposição e do seu trabalho também, te parabenizar, né, pelo seu trabalho, pela sua pesquisa, especialmente, que representa muito para aquilo que eu vejo como o Ministério Público do futuro. Se não, o Ministério Público do presente, esse Ministério Público que é o que a gente faz, né, e realiza atualmente. É um Ministério Público voltado para a resolução de conflitos de modo consensual, de modo a buscar sempre que possível a autocomposição. Então, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua, conforme a gente sempre tem feito aqui nos nossos
encontros, né? Você falasse um pouquinho da sua trajetória e como é que você veio parar aqui em Goiás e como é que essa pesquisa veio te encontrar nesse percurso todo. Muito obrigado. Eu que agradeço, Adriano. E eu quero só quebrar o protocolo para começar pelo final, porque eu não poderia deixar de aproveitar essa oportunidade para agradecer a você, assim, pelo incentivo, né? Eu te conheci depois, né, de estar aqui mais próximo ao nosso NUP e Futuro Compor, né, que é o nome que vai ser padronizado, né, possivelmente nacionalmente, no Brasil inteiro, para esses núcleos de autocomposição. E no decorrer da minha pesquisa, você foi, assim, uma pessoa que me incentivou muito, sabe? E a pesquisa leva a gente a alguns momentos de queda, de angústia, né? De preocupação, e você sempre foi aquele cara que você, não, é isso mesmo, o caminho é esse, isso acontece, segue. Então, assim, isso não foi um momento só, né? Em outros eventos que ocorreram no PPGDP, você também sempre esteve ali, falando meu nome, me cumprimentando, assim, me acolhendo, né? Que é o que, de fato, assim, eu senti em todo momento que você esteve próximo a mim. Hoje é mais um momento desse, de uma troca, de um diálogo, onde você me dá essa oportunidade de estar aqui com você novamente e de poder falar um pouquinho dessa trajetória, que inicialmente foi traumática, mas posteriormente foi muito satisfatória na elaboração desse trauma, né? Ainda não formei na psicologia, mas de fato eu iniciei a graduação na psicologia e tranquei para o mestrado, e ano que vem, se Deus quiser, eu retorno. Então, a trajetória no MP começou em 2006, né, quando eu ingressei no MP e fui direto para o entorno. Iniciei em Águas Lindas, depois fiquei um tempo em Lusiânia, voltei para Águas Lindas, numa promotoria criminal que demandava a maior parte do tempo de atuação, justamente essa demanda na área criminal, especialmente no Tribunal do Júri. Depois passei um ano em Mara Rosa e voltei para o entorno, também para uma promotoria, né? Na época, o entorno ele era de primeira entrância, né? Mas sempre tinham 2 promotorias em cada comarca. E no Novo Gama, onde eu de Mara Rosa fui para lá, também era uma promotoria que tinha acumulação com a área criminal e, de fato, também acabou me levando para atuação nessa área, especialmente também no júri e um tempo na execução penal. Até que eu cheguei em Leopoldo, de Bulhões por permuta, e aí foi um aprendizado, né? Porque eu já estava mais de 8 anos supostamente em promotoria especializada, na intermediária, que depois foi levada à entrância do entorno. Então foi essa possibilidade de procurar reaprender, e algo que assim me levou muito a essa escolha foi justamente a interligação entre as disciplinas, sabe? Sempre foi algo que me chamou a atenção, e no final da apresentação isso aparece um pouco, assim, algo que eu sempre procurei a me mover nessa busca de uma interdisciplinariedade, de um conhecimento dentro de um contexto que a promotoria única poderia me oferecer, sabe, assim, do problema que acontece, mas visto por outros ângulos. Então, é difícil conseguir realizar essa aproximação, mas conhecer aquela pessoa que está vinculada a algum processo criminal, mas a família tem algum processo na área de família, conhecer as pessoas no todo da sua vida sempre foi algo que me dava satisfação de atuar, sabe? Então, esse foi o desafio, até que eu conheci, já aqui dando um apoio aqui na sede, eu conheci a CAEG. E a CAEG é que, de fato, fez essa virada na minha vida, numa perspectiva de possibilitar essa atuação dentro de um contexto maior, dentro de uma percepção de uma atuação do Ministério Público no campo extrajudicial. Então, está muito próximo, como eu fiquei da Zezé, e muito próximo da Mônica, elas trouxeram essa visão de Ministério Público numa outra perspectiva de atuação, sabe? Uma perspectiva de atuação na extrajudicialidade, nessa aproximação com a sociedade, nessa possibilidade de construir sabe? Então, isso foi o que a CAEG me ensinou, e desde então eu me aproximei dessa área, tive, né, aí a felicidade de participar de um evento, e foi com a Mônica lá no CNMP, de um congresso de autocomposição, e aí começaram os estudos. E aí que vem essa parte de um certo hiato, assim, do campo acadêmico para uma aproximação no campo acadêmico, especificamente mediação, justiça restaurativa e atuação nesse campo do extrajudicial, né?
E o mestrado veio brindando com isso, especialmente por tratar de um tema obrigatório que é de política pública. Eu não tinha essa perspectiva eu não tinha esse conhecimento assim na época da graduação, então isso de fato veio como um instrumento de trabalho assim. Aí eu encantei, assim, eu falei assim, nossa, agora de fato tem algumas ferramentas novas a par dos métodos autocompositivos de poder trabalhar em uma promotoria única, onde de fato a gente atuar voltado à política pública, a gente consegue uma resolutividade maior do que ali no varejo, ali, né, no caso concreto. Então, foi assim, esse mestrado, ele trouxe algo que, de fato, faltava em mim. O tema, né, da política pública, Rafael, não sei se você vai concordar comigo, ele caminha, né, para e passo com a atuação do promotor de justiça, vou dizer, não vou dizer do Ministério Público, mas do promotor de justiça, especialmente nas comarcas, não só nas comarcas grandes, nas grandes capitais, né, nas grandes cidades, mas nas comarcas pequenas, médias, em que o Ministério Público, na pessoa ali da promotora de justiça, do promotor de justiça, ele tem um poder de agenda muito forte, né? E até talvez um não consultivo, né? Porque a própria Constituição nos veda, mas um caráter de atuação, às vezes, até pedagógico, no sentido de orientação, no sentido dos caminhos, para que se busque de uma forma, da melhor forma possível, a melhor efetividade para a garantia dos direitos. Não sei se você compreende isso. Sim, foi assim, uma chave, de fato, sabe? Ou uma chave ou aquela ferramenta que faltava, sabe? A compreensão de política pública, do ciclo de política pública e a capacidade nossa de poder intervir nisso através do fomento dessa política ou da própria compreensão da política pública para poder estar aí ombreado ao município na execução dessa política pública. Eu acho que aquele papel do ombudsman que a gente escutava lá, do Nigro Mazzilli, ele se concretiza nesse Ministério Público articulador, né, que consegue trazer realmente essas outras esferas de poder para um diálogo, e aí que a autocomposição ela é a outra ferramenta que traz ao Ministério Público essa possibilidade de articulação, porque articular, mas depois não conseguir levar essa articulação ao campo de execução, também não faz tanto sentido, porque essa execução estaria absolutamente entregue à administração pública novamente. Mas quando a gente articula e envolve o processo autocompositivo nisso, a gente tem algo a executar junto com o município, né? E isso é o retrato dessa experiência, que é de fato inovadora no MP de Goiás, a experiência da CAEG, que realizou isso, né, desde de ser nascedor, e no ato primeiro dela, em 2011, isso vem muito bem expresso, sabe? Quando vem a política nacional posterior, em 2014, a gente consegue enxergar ali muito bem essa atuação de algo que é inovador no MP de Goiás e que está no MP brasileiro. Um embrião, né, de tudo isso que é falado e estudado. E hoje nós podemos dizer que existe uma metodologia já sendo construída, né? Não vou falar que existe uma metodologia pronta, porque as metodologias estão aí para serem aplicadas, né, testadas, mas é uma metodologia que traz, né, a ideia do Ministério Público contemporâneo e o Ministério Público do futuro. Então, vamos ansiosos aqui, né? Eu estou muito ansioso para ver, então, a apresentação do trabalho do Rafaelo, que foi apresentar o trabalho final, né, de conclusão do mestrado, que é um relatório, né? É interessante a gente falar um pouquinho também, rapidamente, que você pode entregar como produto final no programa aqui da Federal, né, no programa de Direito e Políticas Públicas, um relatório final, não só o que tradicionalmente, né, a gente vê na maioria dos mestrados como uma dissertação. A dissertação também é um dos produtos finais, mas o Rafael entregou um relatório final com muitos achados e com muitas recomendações interessantíssimas para o Ministério Público Brasileiro. Então, vamos ouvir aqui e assistir a apresentação do Rafael. Obrigado, Adriano.
Então, boa tarde, né? Bom final de tarde a todas, a todos. É uma honra estar aqui. Agradeço novamente a possibilidade de estar aqui hoje com todos e todos vocês. Então, o que vai ser apresentado hoje, né, é esse relatório final da pesquisa no curso do mestrado profissional, né, junto ao PPG-DP da UFG, nessa turma que foi a turma 6, nesse período 22-24. A pesquisa ela teve esse título, né, Política Nacional de Incentivo à Autocomposição, no âmbito do MP de Goiás, análise do núcleo de mediação para a pessoa idosa. Então, um relatório que, junto a esse relatório, ela também ofereceu um projeto regulatório, né, que é algo típico desse tipo de mestrado e que isso, de fato, a gente só agradece ao Ministério Público de Goiás e que agradeço ao MP na pessoa do Adriano, porque o mestrado profissional, ele é encantador, assim. O que você vivencia, né, ali na sua profissão, você tem capacidade e possibilidade de aprofundar nisso de uma forma muito didática, sabe? O programa, ele é muito bem construído, ele, de fato, ele vai te encaminhando ali até o resultado final, e eu só agradeço à escola por ter, ao MP de Goiás e à escola por essa possibilidade. Então, a pesquisa, ela parte desse problema de pesquisa que foi investigado, que é a execução e regulação dessa política nacional no âmbito do MP de Goiás. A política nacional é a Resolução 118 de 2014 do CNMP, que é a Política Nacional de Incentivo à Autocomposição. Então, a perspectiva de identificação deste problema é a partir dessa política nacional. E qual que é a justificativa para isso? Né, assim, a maior parte da minha vida foi na área criminal, e quando, né, a gente lembra daquela possibilidade do Ministério Público investigar, né, naquela decisão do Supremo, onde o MP passou, de fato, a poder investigar e poder conduzir um processo de investigação, a estrutura do MP precisou mudar. Então, assim, os GAECos foram criados no país e isso transformou, né, essa atuação do Ministério Público numa perspectiva de que apresentou um outro Ministério Público. Então, a partir do momento que a gente ganha uma nova forma de atuação, e isso foi na investigação criminal através dos GAECos, há um novo Ministério Público que se apresenta. A Política Nacional de Incentivo à Autocomposição também trouxe isso. Ela trouxe uma outra forma de atuação do Ministério Público, que já existia, a gente sabe que já existia, o MP já instaurava os seus inquéritos civis e já culminava nisso em recomendações ou em ações civis públicas ou em termos de conduta, mas esse meio do caminho não tinha, que é essa parte processual de sair de uma investigação e chegar até uma negociação, e também não havia isso referenciado como uma política pública, e essa é a grande chave, assim, compreender essa política nacional como uma política pública. Isso dá uma abertura muito grande na capacidade de operação dessa Resolução 118 de 2014, uma vez que ela traz esses aportes de conceitos de política pública para a sua execução. Então, a justificativa foi nesse sentido de um novo Ministério Público que se apresenta. Um Ministério Público que se apresenta dentro dessa Política Nacional de Incentivo à Autocomposição, que está irmanada com uma outra política nacional, que é de fomento à atuação resolutiva, que é a Recomendação 54 de 2017 do CNMP. Para isso, então, a gente precisou ancorar, né, teoricamente, essa atuação do Ministério Público, e aí vem o Gregório Almeida, né, que trata do Ministério Público nessa perspectiva como uma instituição de acesso à justiça. Então, o Ministério Público, dentro do sistema de justiça, ele passou a ocupar um lugar de relação direta com a sociedade. Então, isso é muito rico dentro de uma percepção daquela terceira onda renovatória do Capelletti, que é outro referencial teórico, que trata de uma mudança do próprio sistema. Na terceira onda, ele fala o enfoque de acesso à justiça. E quando ele fala do enfoque de acesso, se as duas primeiras ondas elas estavam muito vinculadas àquela perspectiva de hipossuficiência da primeira onda, de novos direitos da segunda onda, a terceira onda ela vem chacoalhar o sistema, ela vem transformar o sistema. E uma dessas transformações foi ancorar o Ministério Público para uma outra porta, para uma outra via de acesso à justiça, com poder de agenda e com poder de prestação direta dessa justiça. A pesquisa, né, então, se desenvolveu a partir dessa metodologia de uma pesquisa empírica em direito, que é própria desse programa, né, do PPG-DP, ela é exploratória, qualitativa e com delineamento de estudo de caso único, ou seja, foi
investigado um caso de um projeto no MP de Goiás que executava essa atuação de autocomposição para poder, a partir daí, né, eventualmente levar uma compreensão de toda a política dentro do Ministério Público, que é o que foi realizado, é o que a gente conseguiu chegar. A partir desse estudo de caso, a gente conseguiu também chegar ao delineamento de todo o contorno da autocomposição do MP de Goiás. Então, a gente investigou esse núcleo de mediação e essa proposta foi de analisar esse projeto e sua implementação dentro desse contexto da política. A gente, então, partiu, né, do ciclo básico de pesquisa empírica, onde a identificação do problema de pesquisa, a teorização, como a gente viu, né, a revisão de literatura dos tópicos que vão ser mostrados a seguir, identificado o modelo metodológico, estudo de caso único, e aí parte para a etapa de coleta e análise de dados e as conclusões finais, né? Então, esses 3 pontos, de fato, eles são a estrutura da pesquisa, assim, essa estrutura de compreensão desse novo Ministério Público. Então, o acesso à justiça, na perspectiva da terceira onda, ele, na perspectiva do Ministério Público, ele é diferente da perspectiva do Judiciário. Quando a gente analisa a terceira onda dos métodos, e que trazem os métodos autocompositivos, inicialmente chamado de métodos alternativos, e o Judiciário foca muito na mediação e na conciliação, ele acaba trazendo essa perspectiva de um processo que muitas vezes, igual de conciliação, já era utilizado dentro do sistema de justiça, ele é esse aí, poder judiciário, numa perspectiva de redução da judicialização, ou numa perspectiva da redução da chamada cultura de sentença. Então, uma visão de um mesmo método, ela é diferente dentro da Política Nacional do Poder Judiciário, que é a Resolução 125 de 2010 do CNJ, para a Política Nacional do Ministério Público, que é da Resolução do CNMP. Então, são visões diferentes de uma mesma pesquisa, que é essa pesquisa do Projeto Florença do Capelletti Garf, em perspectiva de que, na visão do Ministério Público, o que traz a pesquisa do Capelletti Garf na terceira onda é uma rearticulação do próprio sistema. E nessa rearticulação do próprio sistema, quando eu vejo um processo de mediação, eu não enxergo o processo de mediação na perspectiva de uma redução de quantitativo ou na perspectiva de uma redução de cultura de sentença. Eu percebo esse processo como um instrumento que liga o MP à sociedade, como um instrumento que liga o MP às questões sociais. Quando, né, o Marcelo Pedroso Goulart trata do MP resolutivo e fala que existe esse elo direto a partir do MP resolutivo entre MP e sociedade, quem traz esse elo direto nessa perspectiva da pesquisa é justamente o processo autocompositivo. Então, essa terceira onda, ela traz uma mudança de processo, um processo que a gente não tinha, a gente já executava, a gente já trabalhava no extrajudicial, sim, mas sem um processo bem delineado, né? E hoje a gente tem um processo de mediação. O processo de mediação é muito bem delineado em etapas, ele tem previsão legal. Então, acaba que ele é um processo com uma linguagem que favorece essa atuação dentro dessa nova forma de agir do Ministério Público. Então, é a tal da metodologia que o Adriano tinha falado. A gente tem uma metodologia legalmente constituída. E isso é seguro para a gente atuar, e isso também é palatável na nossa perspectiva de atuação, uma vez que a gente é voltado a essa visão daquilo que está na lei, né? Então, a gente tem um novo processo, a gente tem uma nova organização, que aí, né, o resultado final da pesquisa foi isso, e a gente tem um novo sistema. Esse Ministério Público, função, né, essencial à justiça, uma função permanente, ela continua existindo, mas numa leitura que, sim, eu realizo o meu trabalho a partir das demandas que eu judicializo e eu realizo o trabalho a partir das negociações e das mediações que eu realizo, seja a atuação extrajudicial, seja eventualmente num pedido de suspensão judicial para levar o processo para negociação ou mediação. Inicialmente, né, quando a gente pensa em uma nova forma de agir, muito se vê, isso vem muito na justiça restaurativa, de que vai acabar a forma anterior. Então, uma vem para substituir a outra. O novo vem para entrar no lugar do velho. Mas só que não, o que tem sido visto, né, nesses núcleos de autocomposição no Brasil inteiro, que é uma atuação conjugada. Essa atuação conjugada de um MP demandista e um MP resolutivo é o que, de fato, tem dado uma resposta mais concreta,
naquilo que a gente veio a fazer, né? Na Constituição e que está escrito no 127. Essa possibilidade de chutar com as duas pernas, sabe? Assim, hoje a gente tem processo bem estruturado para as duas. Então, essa possibilidade de conjugação e estratégia de agir a partir de processos extrajudiciais e judiciais, um acaba ancorando e amparando o outro. E aí veio, de fato, a chave da pesquisa, que foi a compreensão dessa política nacional como política pública. E isso já tinha sido escrito por uma pesquisadora também do Judiciário, da Justiça do Trabalho, onde ela enxerga que aquela divisão, né, antes era divisão de poderes, depois se tornou divisão de funções, né, da tripartição de Montesquieu, ela acabava afastando uma formulação de política pública pelo próprio Poder Judiciário. Isso era impensável. Então, ela traz a teoria da complexidade da contemporaneidade e desconstrói aquelas caixinhas onde o legislativo legislar. Lógico que a gente conheceu as funções atípicas, mas não tão atípicas, né? Então, quando ela traz formulação e execução de política pública dentro do Poder Judiciário, e uma das formas é justamente a partir da Resolução 125 de 2010, na pesquisa a gente trouxe esse paralelo para a resolução irmã, que é a nossa 118 de 2014, e compreender, então, que aquele fazer em autocomposição ele tem que estar amparado e estruturado como uma política pública. E isso abre o campo. Então, na pesquisa, a gente conseguiu enquadrar, né, essa atuação, essa resolução 118, na perspectiva de se tratar de uma política pública, e aí já antecipando, né, o que foi antecipado, essa perspectiva desse Ministério Público, que nessa atuação está moldado a esse Ministério Público resolutivo, a esse conceito de MP resolutivo. Foi feita revisão de literatura, né, nessas áreas específicas de acesso à justiça, MP, política pública e processo de mediação, e passamos a coleta de dados. A coleta de dados foi nas duas promotorias de defesa da pessoa idosa em Goiânia, porque esse projeto, né, que é o projeto investigado, ele veio de uma experiência do MP de São Paulo. Lá tem um projeto de mediação de pessoa idosa, e o colega conheceu esse projeto, trouxe para o MP de Goiás. Então, houve uma entrevista com os dois colegas, né, contribuição específica nessa área, e também a busca de dados no próprio núcleo de mediação, que já executava a política, nas duas promotorias, como dito, e nas áreas do Ministério Público relativas, na administração, relativas à pessoa idosa, à autocomposição, à própria organização, e uma visita institucional que foi realizada no MP de São Paulo para conhecer o projeto lá. A partir de todos esses dados coletados, dois foram os instrumentos de análise. Um de tabulação dos dados coletados aqui no MP, que traria o que é essa promotoria, o perfil dessa promotoria, na perspectiva de enquadrar essa promotoria naqueles referenciais de MP demandice e resolutivo, uma vez que recebemos uma nova atribuição, então isso gera aquela mudança organizacional, teve uma mudança de processo que modifica a organização, que modifica o sistema. Então, a gente, nessa tabulação e naqueles dados coletados, era justamente para identificar isso, essa mudança na organização ou a necessidade de uma mudança na organização do Ministério Público. E, especificamente quanto à análise do projeto de mediação, foi aplicado o quadro de referência da Maria Paula Dallari Butti, que, compreendendo, então, que a política nacional de autocomposição é uma política pública, se ela é uma política pública, ela gera um projeto, e esse projeto eu preciso analisá-lo como política pública, ela traz um quadro de referência com 12 elementos de análise. Então, ela traz uma possibilidade de uma sistematização daqueles elementos de uma forma muito ampla, que é o que foi realizado. Então, na tabulação, o que a gente identificou? Nas duas promotorias, os dados foram idênticos, assim, né? A 65ª e a 30ª foram idênticos os dados. Esse roxinho é a atuação extrajudicial da promotoria. Então, ela tinha um grande volume e estoque de procedimentos extrajudiciais. A judicialização era baixa. Então, a gente vê uma promotoria com uma necessidade de solução para os procedimentos extrajudiciais. Quando a gente vai na judicialização, que representa em quantitativo uma atuação, um menor número de processos, isso conjugado, lógico, às entrevistas dos colegas, né, porque o dado seco não adianta, qual que foi a identificação? Que esse azul, já no segundo quadro, que eleva muito, é a atuação em saúde.
e essa atuação em saúde é uma atuação judicializada. Então, era uma promotoria que tinha um envolvimento por uma atuação de judicialização, especificamente na área de saúde, é uma promotoria de idoso, problema de saúde, e que demandava urgência. Urgência nessa necessidade e judicialização dessas demandas. Então, era uma promotoria que, na perspectiva do MP demandista, tinha uma atuação eficaz. Mas, na perspectiva desse MP resolutivo, ela estava gerando um estoque de procedimento extrajudicial. E aí, no relato dos colegas, é muito interessante, porque fala assim, ó, o que chega no extrajudicial que eu não consigo solucionar são os conflitos interfamiliares, os conflitos na família. São conflitos onde eu não tenho uma capacidade de escuta como um psicólogo tem. Eu não tenho uma capacidade de escuta de uma área que eu não tenho nem como receber toda a família aqui dentro do meu gabinete. Então, esse Ministério Público precisava se transformar, porque, de fato, uma demanda que chega a ele, ela não tinha essa possibilidade de solução, e uma vez que era represada na própria promotoria pela própria ausência de uma possibilidade de atuação em conflito familiar, né? Por uma formação nossa que não é essa formação de atuação em relações. E aí, quando foi encontrada essa solução do MP de São Paulo em mediação de pessoa idosa, que foi essa possibilidade de trazer para cá, e acabava que esse núcleo de mediação se tornou um anexo, né, dessas promotorias, levando a possibilidade de derivação desses procedimentos extrajudiciais. Já na perspectiva de análise do projeto, e aí foram analisados esses dois elementos. Eu não vou citar os 12 para não, né, por causa da questão do tempo, mas só o problema, né, os problemas identificados nos 12, mas ele traz, né, desde o nome do projeto até, vamos passar aqui rapidamente, a gestão governamental do projeto, a base normativa, e esse é um elemento-chave, o desenho jurídico institucional é também um elemento-chave, as competências daqueles agentes governamentais, a identificação de agentes não governamentais, os mecanismos de articulação realizados dentro do projeto. Então, ele traz esses 12 elementos e isso trouxe uma possibilidade de sistematizar todos os dados coletados, identificar ali alguns problemas. 3 problemas que foram encontrados, que foram chave, né, para essa necessidade de intervenção, foi que o projeto não estava ancorado na política pública, e uma vez não ancorado na política pública, citando um exemplo de um elemento ali, que é o elemento dos agentes não governamentais, ele não enxergava, por exemplo, os parceiros para articulação, por exemplo, o NUPEMEC, que é o irmão dessa política pública dentro do Poder Judiciário. Ele também não tinha um ato constitutivo, então não tinha uma base normativa. E nessa perspectiva da BUT, que ela parte da análise da base normativa, da base jurídica para entender a política pública, essa ausência de base normativa afetava a identificação de competência e afetava a própria resolutividade da atuação desse projeto. E um desalinhamento ao desenho jurídico institucional, uma vez que não tinha perspectiva desse projeto, ele está vinculado a essa política pública e ele perdeu essa compreensão da política nacional que pretende uma organização dessa nova atuação do Ministério Público na autocomposição. A partir daí, então, foi identificado o organograma, né, desse núcleo de autocomposição, esse núcleo da pessoa idosa, e a gente identifica aqui, é muito interessante, quando a gente identifica que esse núcleo de mediação estava vinculado à CATEP, a CATEP foi um órgão construído e elaborado para atender a necessidade pericial do Ministério Público, a necessidade de produção de prova do Ministério Público. Então, a gente vê um órgão de autocomposição vinculado a um MP resolutivo, teoricamente, mas na prática estava vinculado a um órgão do MP demandista. Então, isso também foi um achado na pesquisa que demonstrava que esse MP demandista, essa nova política, esse novo MP estava ancorado numa supervisão de MP velho, e que não fazia, então, não dava esse link dessa possibilidade de atuação, dessa nova forma de atuação do MP. Ele deveria, na prática, o que foi identificado? Que era uma servidora da CAEG que fazia supervisão desse órgão. Então, o desenho legal, né, do projeto estava vinculado ao MP demandista, mas, no fato, estava vinculado à Mônica,
que era supervisora dessas mediadoras, que é uma representatividade desse MP resolutivo, que é essa atuação extrajudicial que sempre a CAEG realizou. E aí, né, compreendendo, né, passando de novo dentro desses ciclos, né, constantes dentro da pesquisa empírica, a gente passou essas compreensões desses fenômenos, que é a compreensão de que não havia uma política de alta, não havia essa vinculação do núcleo à política, né, pública. O quadro de referência como um instrumento de análise das políticas públicas ministeriais. Então, esse quadro é riquíssimo e a gente pode levar esse quadro para a promotoria. Na análise de qualquer política pública que a gente tiver atribuição para poder investigar, esse quadro, ele sistematiza o retrato daquela política pública executada no município. Então, esse quadro é absolutamente assim, riquíssimo, é uma nova ferramenta que a gente pode levar para a promotoria. E a proposição, a partir daí, dos projetos regulatórios, né? Então, um primeiro projeto apresentado, ele trazia, então, uma coordenação de autocomposição, uma coordenadoria de autocomposição, com 3 órgãos independentes vinculados a essa coordenação. Então, era um desenho jurídico institucional de desconcentração. Isso foi proposto na gestão 21-23. Na gestão 23-25, aí já foi proposto uma concentração desses órgãos de autocomposição em um órgão só. Esse é o modelo que foi aprovado, é o modelo em vigor. Então, esse núcleo permanente de incentivo à autocomposição, ele tem 3 unidades, né? Uma de autocomposição em políticas públicas, que era a antiga CAEG, uma de autocomposição em direitos coletivos, que é o que é realizado nos MPs do Brasil inteiro, uma atuação setorial em casos complexos, com processos de negociação, vindos de processos de judicialização que não chegam ao cabo, ou mesmo de investigações em inquéritos civis. Então, é uma atuação do Ministério Público, daquele antigo MP lá no meio ambiente, daquele antigo MP em direitos coletivos, onde o que faltava era o instrumento, os núcleos de mediação estão ancorados nisso. Então, esse é o compor de Minas, ele está nessa nossa unidade de direitos coletivos, é o mediário do Rio Grande do Sul, e a gente tem uma outra unidade que é fruto dessa experiência, desse projeto de mediação de pessoa idosa, onde está aqui a unidade de autocomposição em relações intersubjetivas continuadas. São aquelas relações continuadas que geram, justamente pela manutenção das pessoas, né, ali dentro de um mesmo problema, dentro de uma mesma questão, que geram conflitos. Aqui está a mediação de pessoa idosa, aqui está a mediação familiar, aqui está a mediação em relação a questões relativas à infância e juventude. Então, hoje o MP de Goiás, ele historicamente construiu seu caminho na autocomposição desde a CAEG, e hoje ele tem 3 possibilidades de atuação. Isso, na perspectiva de política pública, é o que a gente compreende como necessário para uma política pública. Ela tem que ter variabilidade, ela tem que ter escala, e ela tem que ter, na verdade, capacidade de atendimento àquelas demandas das promotorias, né, que precisam desse serviço de autocomposição. Então, ela deixa, de uma certa forma, de ser aquele anexo de promotoria, mas ela se torna realmente uma unidade que responde a todo o Ministério Público nessas demandas que são necessárias. A partir daí, instrumentos de articulação, aquela unidade de relações intersubjetivas, a gente tem visto hoje na coordenação do NUPIA que o grande parceiro dela são as universidades, são projetos desenvolvidos dentro do campo acadêmico. A articulação que é feita no direitos coletivos são com outros atores de fiscalização, como polícia, como agências fiscalizadoras, e de políticas públicas é uma capacidade de intervenção dentro da própria política, em um movimento junto com a sociedade, que é o que era realizado pela CAEG, né, durante todos os seus anos. E os produtos técnicos apresentados finais foram, né, esses 2 atos que hoje são os atos em vigor, que regulamenta o NUPIA, tanto o seu ato constitutivo quanto o seu regimento interno. Na pesquisa, Adriano, o que aconteceu? A gente vai investigar, não acha mais de um problema, né? Aí, quando eu fui ver, a pesquisa tinha 2 problemas. E aí chegou no exame de qualificação, aí um dos professores falou assim, ó, você tem que escolher um. E, de fato, eu escolhi, então, isso que eu apresentei hoje, que foi essa organização do Ministério Público dentro dessa Política Nacional de Autocomposição, organização do MP de Goiás. Mas o que foi encontrado foi uma controvérsia sobre a natureza ou a concepção do processo de mediação como multi-, inter ou transdisciplinar.
E isso, de uma certa forma, avançou. Ali eu apliquei um método, né, o método Delphi, que é uma consulta a especialistas, e, de fato, na segunda etapa de aplicação desse método, houve a constatação de que a literatura trazia isso de uma forma omissa, controversa, quanto a esses termos. Então, foi identificado nesse método Delphi, porque ele consulta especialistas e a gente cria tabelas onde aquelas pessoas consultadas, elas mudaram de posição. Teve um que saiu do multi e foi direto para o transdisciplinar. E outros caminharam do multi para o inter e outros do inter para o trans. Então, quando a gente perguntou, né, na primeira pergunta, que era qual que é a concepção do processo de mediação, em multi, inter ou transdisciplinar, e citou literatura, eles se perderam na resposta. Isso confirmou justamente essa controvérsia. E uma outra perspectiva que foi encontrada foi que essa concepção de multi, inter e transdisciplinaridade, ela é, sim, utilizada para definir o processo de mediação, mas ela vem antes, ela vem da própria epistemologia, ela vem da própria forma de pesquisa científica e de conhecimento científico, que passa de um saber unidisciplinar para multidisciplinar, para interdisciplinar e uma perspectiva de transdisciplinar. Mas isso é tema, eventualmente, para o doutorado, Adriana. Obrigado a todos e obrigado a todos. Bem. Parabéns, Rafaelo. Obrigado. Parabéns aí pelo seu trabalho, que realmente, como a gente falava antes, né, da apresentação, traz esse novo Ministério Público, não? Que representa um ideal de buscar não só a resolução do conflito, mas inserir, né, nessa resolução todas aquelas pessoas, todos aqueles que estão direta e indiretamente envolvidos nas questões que são trazidas ao Ministério Público, né? E esse novo olhar, ele é muito importante exatamente como uma das finalidades desse processo, que o Ministério Público é encarregado, por determinação constitucional, né, de proteção de democracia, de proteção de direitos fundamentais, envolver todos os stakeholders, né, todos os interessados, vamos dizer, nessa perspectiva bastante ampliada, para a condução daquele conflito, na condução daquele conflito, para buscar definitivamente a resolução, né? O que não é simples. Nossa, não é? O que não é simples, especialmente nos casos complexos, né? Nos casos, se, por exemplo, você que analisou uma promotoria específica, não é? Num projeto que foi trazido, inspirado lá no MP de São Paulo, e que cuida invariavelmente de casos, podemos dizer, você me corrija se estiver enganado, individuais. Sim. Você imagina numa perspectiva macro, com alguns casos que vocês lidam atualmente no núcleo, né? E isso faz com que a gente, nós do Ministério Público, tenhamos, penso eu, que trabalhar essas novas metodologias, estudar essas novas metodologias, que não são tão novas assim, mas buscar, não é? A compreensão de que esse caminho talvez seja um caminho mais efetivo para as nossas angústias e para a solução dos nossos problemas. Eu vejo isso com muito entusiasmo mesmo, a perspectiva desse novo Ministério Público. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais para a gente, né? Te parabenizando mais uma vez e começando pelo final, né? Esse achado que ficou vamos dizer,
paralisado pela limitação que o mestrado impõe a gente, né? O mestrado uma corrida curta, né? É um tiro de 100, 200 metros ali, que você, em 2 anos, aproximadamente, você tem que terminar a sua pesquisa, fazer os créditos e entregar algo muito bem feito, muito bem estruturado, e que é por onde passa, né, a questão da mediação, por quais saberes e esse diálogo com outras disciplinas. Me parece que isso é muito importante, inclusive para nós, e você que cursa, né, psicologia. Qual que é a importância desses outros saberes para nós que atuamos aí no dia a dia, nas promotorias aí das mais diversas atribuições? Então, assim, é muito boa essa pergunta, porque ela vai na linha daquilo que já foi construído no Ministério Público, né? Se a gente pensa, e assim, tem esses 3 pontos, assim, isso foi determinante para a pesquisa. Eu vou te falar que eu comecei a querer pesquisar o que era justiça, muito na perspectiva de um olhar da psicologia, num olhar da assistência social, do serviço social e num olhar do direito. Por quê? Porque os mediadores, e na revisão de literatura, vinha essa formação, sabe? Existe a perspectiva de que o mediador ele tem que tirar o chapéu da profissão de origem e colocar o chapéu do mediador. E na identificação dessas profissões de origem, vinham essas 3. Então, eu comecei a pensar numa investigação de olhar a justiça. Aí, não ia terminar, era nunca, né? E por se tratar de, né? E aí os professores que foram me acolhendo, me direcionando, alguns acolhimentos menos acolhedores e outros mais, mas quando houve a mudança de justiça para a concepção de acesso à justiça, o que veio? O processo. Então, algo que a gente já está acostumado a realizar, junto com o processo veio a concepção de que essa política é uma política pública e de que esse Ministério Público é um outro Ministério Público. Então, essa necessidade desses saberes especializados, o Ministério Público demandista já tinha, a gente, MP de Goiás, já tinha, a gente já tem esse saber especializado na CATEP. Então, com essas áreas de atuação em um problema ambiental, em um problema de saúde, em um problema de infância, onde a visão do direito ela é carente de outros saberes. Então, a gente tem, né, no nosso corpo técnico, esses especialistas dessas outras áreas. Mas essa visão, então, ela vinha atender o MP demandista. Vindo atender esse MP demandista, ela era retratada em laudos, ela é retratada em instrumentos de materialização de uma verdade, que seria utilizada pelo Ministério Público judicialmente em ACP, ou como forma de convencimento, ali naquela recomendação que era feita ao final da investigação do inquérito civil. Então, essa necessidade desses outros saberes já existia. Quando esse MP outro se apresenta como resolutivo, numa atuação na consensualidade, numa atuação na extrajudicialidade, onde o problema, ainda que judicializado, suspende o processo judicial e traz para uma negociação extrajudicial, para depois voltar para aquele processo ser homologado, esses saberes eles se tornam absolutamente necessários dentro do próprio processo de mediação. E aí a gente já tinha uma experiência consolidada aqui, porque a equipe da CAEG é uma equipe multiprofissional. Então, a gente já trabalha, de uma certa forma, com essa visão de outros saberes. Mas só que o MP resolutivo, ele jogou uma luz gigantesca sobre isso. Então, hoje a gente percebe, por exemplo, naquela unidade de direitos coletivos, né, que é a unidade do NUPIA, numa negociação, um apoio à negociação ao promotor natural, ao colega, onde os promotores, o GT que a gente chama, que são 2 promotores integrantes, eles estão sempre com algum técnico da CATEP. Entendeu? Então, esse MP demandista, ali onde a CATEP representava, essa mesma CATEP, agora ela serve também esse MP resolutivo, numa mesa de negociação junto com os integrantes do NUPIA e o promotor natural. Isso agrega um valor, né? Isso é absolutamente necessário, justamente porque a gente não tem essa visão
de fenômeno para além do direito, né? E aí, numa mesa de negociação, estando junto com os técnicos da CATEP, isso acaba sendo um elemento determinante para que a gente consiga argumentar e convencer aquele outro que não é mais o terceiro juiz, que não está ali, mas aquele outro que está ali naquela mesa de diálogo com a gente. Assim como essa visão, não é, eu vou dizer visão, mas essa perspectiva de ver o direito ou da própria tomada de decisão pautada em evidências, né, pautada em dados colhidos da nossa realidade, ela se torna absolutamente importante e necessária também nesse contexto, né? E o mestrado profissional, a pesquisa no campo profissional, ela também te orienta para esses saberes e que te dá essa dimensão, uma dimensão mais alargada. Eu costumo dizer que a gente do direito é bastante hermético, né? E nós do Ministério Público talvez mais ainda, e é preciso a gente escutar, né, esses outros saberes, né? É importante a gente entender e compreender que a gente pode mais com essas novas, com essas outras ciências de suporte. Até só para completar aqui, fazer jus também uma outra visão, a visão de processo. Na relação intersubjetiva, que é outra unidade, que trata dessas questões de problemas, conflitos familiares, conflitos envolvendo a pessoa idosa, eles enxergam um processo, além daquela relação jurídica, eles enxergam o processo relacional que leva ao conflito. Então, na unidade de relações intersubjetivas, a gente lá tem uma mediadora do direito, um mediador do serviço social, um mediador da psicologia, onde elas trabalham justamente no processo relacional. Então, há uma mudança na perspectiva, né, do MP de enxergar o próprio processo, porque o processo que a gente trabalha para gerar a solução não é o processo jurídico, é o processo relacional daquelas pessoas envolvidas no conflito. E aí nada melhor do que uma capacidade de escuta, né, que o pessoal de psicologia tem, um conhecimento da própria política pública envolvida relativa àquela pessoa, ou seja, a localização daquela pessoa no território que a assistência social faz, e uma visão da perspectiva do direito, que é esse contorno de legalidade e legalidade a ser levado ao final para um título executivo extrajudicial, que é esse termo de mediação. Então, a gente tem realmente ali, no concreto, um processo de mediação onde há uma convergência daqueles saberes, né? A gente colocou aqui do direito, do serviço social, da psicologia, em um único processo, que é o processo de mediação. E aí vem a questão, ele é multi, inter ou transdisciplinar? Muito bem, essa vai ser o tema da pesquisa do doutorado do Rafael. Estou tentando convencê-lo aqui, viu, gente? Bom, você disse que já rendeu frutos, né, sua pesquisa, essa reestruturação, esse redimensionamento dos órgãos e da estrutura, podemos dizer, de autocomposição do Ministério Público de Goiás. E aí eu te pergunto, para a gente encaminhar para o encerramento, quais são as próximas etapas aí para soluções aí, desde a perspectiva aí da regulação dentro do Ministério Público? Então, essa atuação do Ministério Público, ela tem ganhado muito corpo, né? E uma questão que está em andamento, né, que já virá, é essa unificação de um nome que retrate essa atuação do Ministério Público, né? Quando, né, o doutor Marcelo, subjudicional, ele participou de uma reunião do CNPG, junto com o doutor Ciro, ele falou assim, ó, precisa acontecer algo dentro dessa atuação do Ministério Público que dialogue com a sociedade e com os outros atores do sistema de justiça e com aqueles que a gente vem atender. E o nome NUPIA, Núcleo de Mediação, Núcleo de Incentivo à Autocomposição, Núcleo Permanente de Incentivo à Autocomposição, ele acabava que nas próprias negociações a gente não conseguia falar disso assim, de um modo que as pessoas compreendessem o que a gente era, né? E aí vem essa perspectiva do compor. E aí, dentro dessa visão que o Marcelo trouxe, né, que os GAECos
nasceram assim, né? Os nomes eram variados e aí houve uma unificação do nome, e aí nessa unificação do nome o Ministério Público ganha uma nova presença dentro do sistema de justiça, que é essa presença desse Ministério Público negociador, mediador, que na mediação, Adriano, isso é fantástico, que isso é o que tem mais acontecido naqueles MPs, vamos pegar o MP de Minas aqui no compor original, numa atuação onde eles utilizam o processo de mediação. E isso é a grande virada da atuação em um processo de autocomposição. No processo de mediação conduzido pelo Ministério Público, a gente ocupa 2 lugares, cara. Porque no processo de mediação, a gente tem uma relação triangular. Naquela relação triangular da heterocomposição do judiciário, era o juiz e as partes. Na relação de mediação na autocomposição, a gente tem o MP mediador, o MP negociador e a outra parte. A gente ocupa 2 lugares dentro da solução de um problema, conduzindo o processo. Então, a capacidade de atuação na solução é muito grande, porque a gente ocupa 2 lugares de uma relação triangular onde antes havia o juiz. Então, esse é o caminho. Esse MP na mediação, nesses processos estruturais, né, que você tem trabalhado, estudado e propiciado também aqui no Ministério Público esse estudo, esse é o caminho do MP. Bem, esse é o caminho do MP. Eu te agradeço mais uma vez, Raelo. Obrigado. Pela tua participação, pela tua pesquisa, pelo seu incentivo e pela sua generosidade nas palavras que você se referiu a mim pessoalmente. Mas o que a gente tenta é trabalhar e entregar para a sociedade goiana, para a sociedade brasileira, o que de melhor o Ministério Público pode fazer, não é? Que é garantir direitos. E aqui hoje foi um exemplo de como a gente consegue garantir direitos através de processos de autocompositivos, processos que buscam efetivamente eliminar os conflitos que tangenciam a nossa sociedade. Então, eu te agradeço a participação e a audiência de todas e todos, e convido-os a participarem aqui das nossas atividades e até o nosso próximo seminários permanentes.